Este podcast SIC Notícias é só um de muitos que pode ouvir no site da SIC Notícias ou na sua plataforma preferida. Os melhores programas de televisão, a opinião que importa e ainda entrevistas exclusivas em podcasts originais. Onde e quando quiser, leve no bolso todas as conversas. Fique a par das últimas novidades em sicnoticias.pt/podcast e nas nossas redes sociais. Muito boa noite, sejam bem-vindos ao Expresso à Meia-Noite, um programa feito em parceria entre a SIC Notícias e o Jornal Expresso. A semana foi, uma vez mais, marcada pelas críticas à Justiça. Soube-se que o Ministério Público interceptou, afinal, perto de 50 comunicações de António Costa na Operação Influencer e que apenas 2 eram relevantes para a investigação. A reação foi pesada. Há um excesso de escutas, disseram, e o Ministério Público transformou-se num Estado dentro do Estado. Entretanto, o julgamento de Sócrates vai nos fazendo corar de vergonha. Tantas são as manobras e atrasos. Soubemos agora que Sócrates esteve em Abu Dhabi, sem avisar as juízas, ao ponto dos procuradores da Operação Marquês levantarem a suspeita de fuga do país do ex-primeiro-ministro. Sócrates e influencer, duas realidades aparentemente distintas, mas que tocam numa mesma justiça cada vez mais frágil e alvo de muita indignação. Ângela. E para discutirmos a justiça e estes casos polémicos, convidámos o António Garcia Pereira, que é advogado, o José Manuel Fernandes, jornalista do Observador, o Magalhães e Silva, também advogado, e a Ana Sá Lopes, que é jornalista do Público. Zé Manel, eu começava por ti, mas convidava-te a escolheres por onde é que queres começar, o que é que achas particularmente grave, se as escutas irregulares do processo influencer, se as viagens de José Sócrates entre o Brasil e Abu Dhabi, enquanto vai fugindo ao seu julgamento. Por onde é que queres começar? Eu vou ser franco e se calhar um bocadinho, primeiro que tudo, não creio, se falaste em escutas irregulares, eu não tenho a certeza se elas foram irregulares, pelo menos do ponto de vista da lei. Do que vi, não me parece que tenham sido irregulares. Pelo menos a divulgação é. A divulgação é um processo que tem segredo de justiça sim, e ficámos a saber de conversas que parece que não interessam para o processo. Quando o segredo de justiça discutiu-se muito há 20 anos, sobretudo por causa do caso Casa Pia, e na altura mudou o regime do segredo de justiça, tornou-se mais leve, digamos assim, e hoje em dia há mais pessoas que não só a investigação, que têm acesso ao que está nos processos. Portanto, ficou um mundo um bocadinho mais fluido, diria eu. Mas, independentemente disso, o que me parece que há é que nós, muitas vezes, quando falamos destes casos, eu fico sempre com a sensação de que nunca se diz é preciso reformar a justiça, mas não se remata a baliza. O que é que eu quero dizer com isto? Por exemplo, fala-se muito de escutas. Mas o que é que se pretende fazer com as escutas? Eu não tenho nenhuma opinião, nem aberta nem fechada. Não tenho opinião, pura e simplesmente. Não é a área da minha especialidade. Tentei perceber se nós tínhamos um regime de escutas anormal em Portugal. E nós temos um regime de escutas em Portugal que, comparando com a maior parte dos países aqui à nossa volta, é parecido com o espanhol, com o francês, é bastante mais exigente, por exemplo, com o inglês, o que é um bocado surpreendente. Não permite algumas coisas que o francês permite. Mas não acha que há excesso de escutas? Quer dizer, 3 anos a escutar alguém, eu não sei qual é o ranking de Portugal. Os países com mais escutas, em primeiro lugar está a Itália, em segundo lugar está a Holanda. Está bem, mas parece normal escutar alguém durante 3 anos? O nosso regime obriga a que haja um juiz que, no máximo, 3 em 3 meses, confirme isso. Portanto... Está bem, mas também podemos pôr em causa o juiz. Claro, pode-se pôr em causa tudo, mas nós não temos... Não é um regime em que seja a escuta possa ser decidida administrativamente ou politicamente, coisa que é possível para algumas situações, questão de segurança nacional, por exemplo, em França, ou até mesmo na Alemanha. Na Alemanha depois há uns regimes de controle, ou no Reino Unido. Aqui tem que ser sempre por um juiz e tem que ser sempre renovada. Nós depois podemos, portanto, não... É evidente que nós depois, se prolonga durante muito tempo, é preciso perceber se justifica ou não. Agora, 4 anos de há escutas. casos... Há pouco disse 3, são 4. 4 anos de escutas.
Em que depois Só se que qual é o meu problema? depois se apanham escutas, em que o António Costa diz Mas as escutas que o não é seu um ministro está com ar um bocadinho baixo. Mas, O que estranho. é que se interessa? As escutas, mas as escutas, Do ponto de vista aliás, judicial. nada. Pois. Pois nada, mas o problema é António Costa não estava a ser escutado. Não, está bem, estavam a escutar. Pronto, estavam a ser escutadas outras pessoas que receberam chamadas ou tentativas de chamadas de António Costa. É isso que está em causa. Portanto, não houve escutas a António Costa. Aquilo que eu julgava é porque é que não se eliminaram essas escutas. Aquilo que me explicaram, estão aqui pessoas que sabem mais do que eu, aquilo que me explicaram é que há jurisprudência do Tribunal Europeu dos Direitos Humanos de que não se devem eliminar as escutas, porque as escutas, vamos lá ver, as escutas que surgem são as escutas que de alguma forma a investigação disponibiliza. E, portanto, se a investigação elimina escutas, pode ser escutas que sejam importantes para a defesa. E, portanto, foi em nome dos direitos de defesa que o Tribunal Europeu disse que não se podem eliminar as escutas. Já deixo poder aqui ao Manuel Magalhães e Silva. Porque é que não se eliminaram essas escutas e para que é que servem estas escutas? Mas atenção, naquele caso é o Presidente do Supremo Tribunal, portanto, acima daquilo só o Presidente da República. Até já lançada também pelos procuradores a ideia de que algumas destas escutas foram passadas pelos próprios advogados para tentarem minar o processo. Eu acho que essa observação por parte do Ministério Público, penso que do TCIAP, nem terá sido da Procuradoria-Geral da República, dá-nos uma enorme tranquilidade. Nós passamos a saber que habitualmente quem passa as informações é o Ministério Público, porque se o processo está apenas em segredo externo e nessa circunstância pode-se sugerir que foram os advogados, significa que quando o segredo é completo quem passa é o Ministério Público. Isso é apenas um à parte, mas que clarifica o modo como estas coisas se passam. Vale a pena, efetivamente, ler as escutas que estão publicadas na sábado, para se perceber que não servem rigorosamente para nada, ponto número 1, e vale a pena lembrar que o Presidente do Supremo Tribunal de Justiça, quando aquelas escutas lhe foram presentes, determinou que fossem destruídas. E é o juiz de primeira instância, estou a fazer fé no que está publicitado, é o juiz de primeira instância que, na orientação que o José Manuel Fernandes referiu, entendeu dever conservar as escutas. Aqui funciona naturalmente o bom senso. E o bom senso determina que um juiz que conhece o processo é capaz de perceber se as escutas, não servindo à acusação, todavia têm um mínimo de potencialidade para serem úteis para a defesa, ou se pura e simplesmente não são. E se não são, manda destruir, sobretudo até quando, ainda que indiretamente, aparecem coisas que têm a ver com a vida das pessoas. O caso anedótico do Chelsea e dos amores do ministro Matos Fernandes é exatamente uma coisa que tem a ver com a vida privada das pessoas, não interessa nada a ninguém, nem à defesa, nem à acusação. Mas, Manuel Magalhães e Silva, mas então temos uma classe de juízes que está viciada em voyeurismo, é isso? Podemos chegar a essa conclusão? Não está viciada em voyeurismo, mas está viciada em carimbar aquilo que o Ministério Público lhe apresenta. Foi aquilo que aconteceu quando havia um só juiz na instrução criminal, que era o Dr. Carlos Alexandre. Não conheço um único caso em que ele não tivesse carimbado todas as propostas do Ministério Público para a realização de escutas, todas as renovações, com a batota que comporta, e isso são os inúmeros casos em que aconteceu, de estarem 5, 10, 15 dias sem escutas e depois, como não se pode repetir indefinidamente pelo escândalo que isso comportaria, pede-se de novo e depois, como neste caso, porque foi efetivamente o que se passou, houve 4 anos de escutas. O José Manuel Fernandes lembrou, e bem, que há regimes bem mais exigentes ou mais abertos, no sentido da possibilidade do que os outros. Sim, parece que nessa comparação, porque o José Manuel estava a dizer, não ficamos mal no ranking. Simplesmente sabe, Ângela, sabe, isto é como quando se faz direito comparado. Quando se faz direito comparado, tem-se uma lei sobre uma matéria e a lei de outro país sobre essa matéria. Isso não é direito comparado, isso é comparar textos. Portanto, é completamente indiferente para esta apreciação saber que outros países são mais exigentes do que nós. O que é preciso saber é qual é a prática judiciária e policial. Então, o que está em causa é saber se nesses países, e não tenho notícia de que em qualquer circunstância isso tenha ocorrido, se guardam escutas deste calibre. E eu isso posso dizer, porque não estou nos limites da discussão do que quer que seja, quando esses 4 anos, isso conheço eu, é rigorosamente zero. Mas é importante ou não é importante manter este elemento,
este meio de prova? Dos que lá estão desses 4 anos, vale efetivamente a pena para se ver, mais que não seja, a perfeição que aquela investigação constitui. Mas aqui é uma outra questão. Aqui é uma outra questão. Aqui é uma outra questão. É que o que está em causa são as interseções acidentais do Primeiro-Ministro, poderia ser do Presidente da Assembleia da República, poderia ser do Presidente da República, que tem um regime específico de proteção do respectivo estatuto, em termos tais que o Presidente do Supremo Tribunal de Justiça, quando analisa uma destas situações, faz aquilo que se chama uma prognose retroativa, que é dizer, alto lá, se eu tivesse sabido que iria ser havido a interseção desta conversa ou o perigo dela existir, eu teria autorizado, se ele, a resposta que dá é sim, senhor, autorizava, valida a escuta. Se não, não valida pura e simplesmente. Eu só queria dizer uma coisa. Nós também não discutimos, eu estava a dizer assim, nós não discutimos, quando falamos das escutas, nunca falamos do regime, se está bem ou se está mal. Por isso é que chamei a atenção que o regime aparentemente já é muito exigente. Portanto, e não... Nós permite esta... Já é muito exigente. Habitualmente falamos só do Ministério Público e, pelo menos, já concluímos aqui que há grande intervenção de juízes, e vários. Portanto, e há outra coisa que eu acho que é relevante, que também é importante discutir. Eu, por exemplo, desde o princípio, que me parece que alguns dos processos de que se fala mais nos últimos tempos, eu vou citar dois até com duas orientações políticas diferentes, têm a ver com legislação demasiado normativa, que depois, por razões, quer dizer, que se devia descomplicar. E depois, e os casos concretos são, é o caso do caso influencer, eu acho que ter que fazer uma lei para se poder construir uma fábrica importante é porque a lei base está mal. Qual foi a lei que foi feita, José Manuel Fernandes? Não, estava a ser preparada. A lei que estava a ser preparada... Qual lei? Havia uma lei... Malandra? Qual lei? Havia uma lei que tinha... Enfim, não, o que havia... José Manuel, havia uma lei que estava a ser preparada... Desculpe, não se pode pôr as coisas assim. Aquilo que havia era a instituição do chamado Simplex, com diversas modificações, e em que havia uma parte do Simplex que aproveitava efetivamente àquela empresa como aproveitava a todas as empresas que tivessem as mesmas circunstâncias. O que acontece a Manuel Fernandes habitualmente é que o Ministério Público ainda não percebeu que não pode criminalizar a atividade política ou administrativa de um governo e que é o que o processo de influência não é uma atividade governativa. Só para dar o outro exemplo, que é um exemplo que tem uma caixa absurda e também não acabou ainda. Acho absolutamente absurda a investigação ao Rui Rio e o que está por trás dela. Saber se a senhora estava contratada na Assembleia ou na sede do PSD, porque há uma norma... Mas atenção, isto não é só Portugal. Isto passa-se também, por exemplo, nas instâncias europeias, com normas muito complicadas que depois levam a isto. Eu acho que nós não devíamos precisar de simplex. A lei devia ser simples. E, portanto, pode ser que a reforma do Estado venha a melhorar alguma coisa se chegar a bom porto. A reforma do Estado, tantas promessas dos candidatos a presidente. Deixa-me passar aqui ao António Garcia Pereira. António Garcia Pereira, ouvindo o Manuel Magalhães e Silva, dá a impressão que os juízes estão reféns do Ministério Público. Podemos dizer isso? Não, o que nós temos neste momento é um modelo de processo penal que nasceu contra a Constituição e que se foi sucessivamente solidificando ao ponto do Ministério Público ser o dono da primeira fase do processo, onde faz o que quer e o que não quer, quando quer, como quer e não presta contas a ninguém. E eu acho que vale a pena pensarmos um pouco sobre isso, porque a Constituição da República Portuguesa, depois dos tempos anteriores do 25 de Abril, em que havia duas fases de instrução preparatória e contraditória, diz que toda a instrução é presidida pelo juiz. E imediatamente a seguir à Constituição se iniciou um processo, aliás, por via infraconstitucional, abaixo da Constituição, por alterações do Código de Processo Penal e por alterações do Estatuto do Ministério Público, consistente em criar uma fase pré-judicial em que o titular é o Ministério Público e em que, digamos, o essencial dos poderes nessa fase é dele. Começou para ser crimes até 2 anos, estendeu-se a todos os crimes. E depois este processo foi sendo sucessivamente consolidado. Nós passámos a ter a concepção cada vez mais reforçada, chegou até ao Tribunal Constitucional, de que, pasme-se, mesmo o exercício de funções que são claramente funções jurisdicionais, ou seja, funções de dizer o direito,
na fase de inquérito sejam do Ministério Público. E, portanto, se é levantado um problema de nulidade da aplicação de uma medida de coação pelo Ministério Público, quando a pessoa que se sente atingida por essa medida recorre ao juiz de instrução, que é quem tem o poder jurisdicional, depara-se com uma concepção que diz não, na fase de inquérito é o Ministério Público que compete. Então diga-me uma coisa, tem-se falado muito da necessidade de um perfil diferente de Procurador-Geral da República, aparentemente é indiferente. Não, o problema... Há uma questão estrutural que permanece independentemente do Procurador. Isto depois foi sendo alimentado com um processo que passou primeiro por esporádicas, pontuais, mas muito cirúrgicas violações do segredo de justiça e se converteu naquilo que ele é hoje, que é um sistema de vasos comunicantes. É preciso dizer com toda a coragem e frontalidade... Com quem? Entre setores da acusação pública e setores da comunicação social. Aquela que vive das fontes próximas do processo. Ok, então deixe-me passar à Ana. Deixe-me só terminar, que aqui os meus ilustres colegas de debate peroraram durante 5 minutos. Mas vamos voltar a só para dizer que isto não parou aqui. E este processo passou depois pela formação de um discurso legitimador consistente em apresentar o Ministério Público como uma espécie de entidade messiânica superior ao comum dos mortais, a quem compete a salvífica tarefa de, já que a censura política e social é fraca, serem eles os reguladores ético-sociais. E isto, que é uma afirmação do ex-vice-procurador-geral da República no Congresso do Sindicato dos Magistrados do Ministério Público, realizada em Ponta Delgada, mostra bem a concepção que aquela gente tem de si própria. Os políticos é que fizeram as leis. Sentem-se legitimados a fazer o que entenderem. Finalmente, a constitucionalidade da fase de inquérito era sustentada com base num argumento de dizer, está bem, o inquérito é do Ministério Público, mas a seguir há uma fase judicial, a fase de instrução, que é presidida por um juiz, e onde se pode sindicar o que se passou na fase de inquérito. Não é verdade, a instrução foi completamente esvaziada e está reduzida praticamente a uma farsa, porque o juiz de instrução, designadamente se tiver muito trabalho, pode interferir todas as diligências de prova que tenham sido requeridas, não pode repetir aquelas que o Ministério Público tenha feito na fase de inquérito, mesmo que as tenha feito mal, e não pode sindicar a forma como o Ministério Público investigou ou não investigou. Mas não pode por razões legais ou não pode porque não tem tempo? Não, isto aqui foram alterações introduzidas sempre em nome da eficiência, sempre em nome da eficiência e sempre em nome da maior justiça do processo. Isso é o que a Ana estava a dizer. Deixa-me ir à Ana. Tu estavas a dizer exatamente isso, os políticos é que fazem as leis. Mas antes disso, como jornalista, eu ia-te perguntar, tu achas bem que se tenham publicado... Os políticos têm medo do Ministério Público e é preciso dizer isso. Os políticos hoje têm medo do Ministério Público. Porque como nós já vimos, sobretudo nos últimos tempos... Passam anos a ser vigiados. A verdade é que é muito fácil abater um adversário político neste momento. Faz-se uma queixa anónima, com base numa queixa anónima, instaura-se ou uma coisa que é uma perversão da lei, chamada averiguação preventiva. Não, deixa. A coisa é muito séria e deve ser discutida com profundidade. Peço desculpa. E faz-se uma queixa anónima, a maior parte das quais nasce do interior das polícias ou do Ministério Público, com base na queixa anónima, instaura-se uma averiguação preventiva para investigar factos passados, o que é uma completa perversão, visto que a averiguação preventiva é um meio de prevenir a prática de crimes, ou instaura-se um processo de crime, durante o qual se faz, de facto, um abuso completo das escutas. Em Portugal, escuta-se 4 vezes mais do que na média, fazem-se 4 vezes, em quantidade, 4 vezes mais escutas. Mas como é que se limita isso, então? Como é que se estabelece um limite a essas escutas? É preciso demolir esta concepção ideológica de que pode haver, num Estado de Direito Democrático, entidades que estão acima de qualquer espécie de sindicância ou de controle, que é o que neste momento acontece. Vamos abrir só um bocadinho, Ana. Como jornalista, achas bem que se publiquem escutas que parece que não têm relevância nenhuma para o processo influencer, por exemplo? Achas bem que se publiquem? Acho. Trata-se de um acho bem que se tenham publicado aquelas escutas. É um ex-primeiro-ministro que saiu, se demitiu porque havia um parágrafo estranhíssimo, mas que se demitiria na mesma. Não houve nenhum golpe de Estado. António Costa ter-se demitido na mesma porque foram encontrados cerca de 75 mil euros no gabinete dele. Portanto, aquela conversa... Do chefe de gabinete, não é? Do gabinete de chefe de gabinete. Peço perdão. É uma... Que, aliás, é um processo... para não repetir. Que, aliás, é um processo, no gabinete que nunca mais se ouviu falar. Nunca mais se ouviu falar. Portanto, nós às vezes, eu acho que também está uma demonização do Ministério Público que me está a meter alguns nervos. Peço desculpa pela conversa popular.
Vamos a isso. Não, Isso a sério, eu hoje estava a ouvir No um dia que tiver um podcast processo do instaurado Expresso, dois contra si- comentadores aqui da SIC. Vou dizer mal aqui dos Podes, nossos estás à colegas, vontade. como sempre. O Pedro Marques Lopes e o Pedro Cisa Vieira. Pedro Marques Lopes é um comentador, tudo bem. Pedro Cisa Vieira foi Ministro de Estado deste país, número 2 do Primeiro-Ministro. Disseram que isto era pior que a PIDE. Eu acho que aquela gente, eu também não vivi a PIDE, mas eu acho que eles se calhar não viveram a PIDE, não sabem o que é a Se calhar PIDE. nunca E viveste achar- uma suspeita como viveu, por exemplo, o Pedro Cisa Vieira. Ana, Isso é a justiça de um Estado democrático a funcionar. Não é, não. Ana, mas há uma coisa. Então não estamos num Estado democrático. Peço desculpa. Ana, há uma Peço coisa. desculpa. António, desculpa Estamos num que eu Estado queria. democrático. Escuta só Tá bem. as investigações. O João Galamba foi Aliás, escutado 4 anos. Achas que isso é um Estado democrático? É assim, eu já fui condenada por este Estado democrático e muito erradamente. Eu tenho muitas razões de queixas da justiça. Sim, sim. Mas se nós consideramos e defendemos a separação de poderes, que eu acho que defendemos todos aqui, ou então vamos para o modelo americano. Mas é assim, os políticos estiveram no poder, não foi, obviamente, Garcia Pereira que esteve no poder, com certeza. Mas o PS esteve no poder durante não sei quantos Eu anos. não estive. Eu sei. Não estou a falar para si, Manel. Não estou a falar para si. E continuo livre, sendo obviamente do PS, continuo livre de Tanto- dizer sim, eu não sei, é ao quem e dera, tem porque toda a não razão. tenho vinculação Eu sei, nenhuma. mas eu não estava a olhar para si por uma questão de... Estava a dizer que os senhores eu estão pensei que era fora... uma questão de simpatia. Está bem, Os senhores estão fora desta conversa. Agora, Pode olhar para a Câmara e dizer os políticos. A justiça limita-se a cumprir as regras dos processos penal e do Estado Não é democrático. verdade. Não é verdade, Desculpa, isso não é verdade. Isso não é verdade de todo em todo. Manel, desculpe lá. Isso Não não é sabe. verdade. Olha, sabe qual é as escutas que mais me fazem confusão? Que aconteceram agora? Foi as escutas que impediram que 10 funcionários da GNR, militares da GNR, mais um PSP, que foram apanhados na Safra Justa, naquela operação lá no Alentejo, em que andavam a escravizar pessoas, quer dizer... Imigrantes. Imigrantes. Escravizar Exatamente. imigrantes, escravizar e que o juiz imigrantes. não aceitou porque o Ministério Público cometeu um grande erro, teve um ano para transcrever aquelas Podia escutas. começar por aí. Não ano. esteve. Fez com Não enorme fez. probabilidade fez de propósito. Com enorme probabilidade fez de propósito, porque eu não acredito. Isso é um processo de intenção. Não, desculpa. Portanto, quer dizer que o Ministério Público quis Sabe porquê? proteger José aquilo. Manuel Fernandes, e sabe porquê que eu faço o processo de intenção? Porque eu não acredito que no prazo de um ano o Ministério Público não tivesse a possibilidade de proceder e mandar proceder à transcrição das escutas, sabendo muito bem que no momento em que fosse fazer as projetadas detenções das pessoas, as respectivas detenções só seriam validadas, o Ministério Público, qualquer menino que sai do SES sabe isso, se as escutas não estivessem transcritas. E é por isso que eu faço o processo de Mas intenção. porquê que acha que eles não transcreveram? Terão que explicar, se me explicarem de uma maneira crível que houve razões de peso ou inteiramente razoáveis para não serem transcritas, eu retiro imediatamente o meu juízo ao processo de intenção. Sim, mas o problema é que todas essas alegadas falhas dentro dos agentes da Justiça, que depois são alvo de inquéritos e é preciso averiguar e é preciso saber o que é que aconteceu, nunca se sabe nada. Exatamente. Nunca se sabe nada. Angela, Nunca se sabe quem foram os responsáveis pelas vale a fugas de pena, informação. Ou quando muito fazem-se processos contra jornalistas. Porque eu isto, Não, segredo mas, de justiça... José Manuel isto, Fernandes, segredo não de posso justiça, estar mais de Ministério acordo Público- quanto isso. Eu não posso estar mais de acordo quanto isso. Atenção, Eu gostava de voltar do Ministério atrás. Público. Eu gostava de voltar atrás à Tu intervenção. achas bem que se publiquem as escutas, então? Concordas com a Ana? Eu acho que a avaliação... Eu sempre tive a mesma posição e tenho esta posição há muitos anos, mesmo quando a lei era diferente. Era, se a avaliação do jornalista for por uma razão qualquer, aquelas escutas são importantes e aquelas escutas politicamente são importantes, na minha perspectiva, então devem ser publicadas. Mesmo, eu defendia isto, mesmo quando isso implicava, eventualmente, correr o risco, e defendia quando era diretor do Público, correr o risco de ser processado em tribunal, porque na altura não se podia fazer isso de maneira nenhuma. Mas o que é que tu achas importante do ponto de vista político naquelas escutas? Eu acho que é importante, naquelas escutas, entre outras coisas, perceber o que é que elas eram. Quer dizer, se havia uma suspeita sobre as escutas do Primeiro-Ministro e as escutas que nós temos do Primeiro-Ministro, atenção, há uma escuta do Primeiro-Ministro que pode ser objeto de, digamos, de mais investigação. Portanto, não é, mas não são aquelas... E essa já é conhecida praticamente desde janeiro, penso que desde janeiro de 2024. E aí sim houve violação do segredo de justiça. Ou pelo menos, porque na altura não estava no quadro em que está agora, em que há mais pessoas que conhecem as escutas. Portanto, agora, as outras, eu até diria, a divulgação das outras escutas todas nesta altura
criam a percepção de que não serviam para nada e são mais favoráveis à defesa do que à acusação, do ponto de vista objetivo. Completamente, mas completamente. Porque dinamitam um bocado a credibilidade do processo. Dinamitam a credibilidade daquilo. Parece que o processo não tem nada, não é? Porque Quer dizer, é isso que as pessoas ficam do ponto de vista do... Como é evidente, isso mostra... António, desculpa-me. Mostra isso. Mas é óbvio que por conversas que não têm nenhuma relevância criminal, mas que dizem respeito à vida privada das pessoas, o que é que os senhores pensam? Que se saberia se amanhã se pusesse os super procuradores do TCIAP sob escuta e se escutasse as conversas deles num café em frente ao TCIAP sob o arguido A, B ou C, ou até sob a amante de um ou o amigo do outro, o que é que se diria? E era capaz de dizer, de se vir dizer, não, mas tem importância porque aquelas pessoas se comportam como os portadores da moralidade pública e, portanto, isto tem relevo. Não, essa discussão deve ser feita a um outro nível. A discussão a avaliação da atividade governativa de governantes deve ser feita no que diz respeito à atividade governativa, à atividade política, no plano político. O Ministério Público não tem competência constitucional para fiscalizar a atividade governativa, exceto quando ela consubstanciar a prática de crimes. E não aprende, porque os senhores vão ver o acórdão do Tribunal da Relação sobre o processo influencer, que foi produzido na sequência daquela indiciação do Ministério Público. E que acaba depois... com esta frase espantosa: o processo é uma mão cheia, reticências, nada. E diz mais do que isso. Magalhães e Silva diz mais do que isso. Que em qualquer associação cultural e recreativa de Cebolais de Cima teria determinado, obviamente, o apuramento de responsabilidades por a imagem que dá da organização em si, diz inclusivamente que uma conduta processual do Ministério Público, eu não aceito, travessão, eu não aceito esta lógica que é insuflada pelo Ministério Público, quem faz críticas está do lado dos corruptos ou é amigo dos corruptos. Não, isso tem de ser rejeitado. E volto ao ponto. O que é dito nesse acórdão é que o Ministério Público, quando vai para o recurso invocar factos de um processo que, aliás, já tinha sido decidido e estava transitado em julgado, que não tinha invocado no despacho de indiciação, tem uma conduta que, se fosse num processo civil, tinha um nome. E chama-se litigância de má-fé. Acham que isto pode passar em claro? Passou. Não aconteceu nada. Perante o que soube destas escutas e todas as reações, tu achas que o Procurador-Geral da República devia ter dado alguma explicação sobre isto? Acho que o Procurador-Geral da República foi o Procurador a fugir devia ter dado todas as explicações. Isso já não falo da anterior Procuradora, que era um verdadeiro caos nessa matéria, que essa acho que nunca respondeu a uma pergunta, a não ser dizer que se ia reformar ou jubilar. Deu uma entrevista à SIC. Deu uma entrevista à SIC e houve uma em que disse que se ia jubilar. Nunca mais me esqueço que ela dizia: isso não é comigo, que eu depois vou-me jubilar. Mas eu acho que sim, acho que a Amadeu Guerra mostrou que tinha vontade de falar mais e de tentar perceber, explicar a justiça às pessoas e ao povo, que a justiça é em nome do povo que é administrada, não é? Eles, apesar de tudo, são os representantes da defesa do Estado. É assim. É o que está na Constituição. É verdade que o Procurador-Geral da República tem falado mais do que ele tem falado mais. Eu não levo. Há muita gente que critica muito a história de Amadeu Guerra ter dito lá para o Natal uma prenda de Natal. Por amor de Deus, uma prenda de Natal significa uma coisa que aparece. Agora acharem porque aquilo já há uma este país é cheio de conspirações. Isto, um país tão pequenino, tinha que dar, toda a gente se conhece. Nós aqui nesta mesa conhecemos-nos há muitos anos. A conspiração de que o Procurador ter dito uma prenda de Natal queria dizer que era uma absolvição do caso Montenegro. Não, ele foi questionado, só para as pessoas perceberem, ele foi questionado sobre a averiguação preventiva. Sobre a averiguação preventiva, e ele disse que podia haver uma prenda de Natal. Mas isso alguma vez, é uma expressão tão portuguesa, tão... É uma expressão tão portuguesa, mas não é adequada para responder a uma pergunta que lhe é feita sobre um processo que está pendente. Vão ficar todos contentes, vão ter uma coisa, vão ter sumo, vão ter... Quer seja num sentido, quer noutro, é inadmissível. É a minha interpretação. Quer seja num sentido, quer noutro, é inadmissível que um Procurador-Geral da República, reportando-se uma averiguação preventiva que, repito, é uma distorção daquilo que a lei estabelece quanto às averiguações preventivas, se diga para o público vai haver uma prenda de Natal. As decisões do Ministério Público... Não, pois o problema é este, é que Vossas Excelências vão desvalorizando isto.
E nós estamos hoje numa situação em que estamos todos em risco, porque é muito fácil abater um adversário político ou um cidadão incómodo usando o processo penal tal como ele está Portanto, não neste podemos ter momento. confiança na justiça. Eu Não, quero ter confiança na justiça. Eu no também país. quero, mas por isso mesmo é preciso demolir o edifício ideológico que está Falar cada um de marcado. cada vez que estou em casa, ninguém percebe Magalhães e nada. Silva, agora vou falar. deixa abrir um Então bocadinho. agora e vou deixa- para dizer o seguinte. E deixa Já abrir agora um sobre isto da bocadinho- abrigação preventiva. E deixa abrir um bocadinho o debate. A abrigação preventiva é um absurdo completo, está na lei de combate à corrupção e à criminalidade económica ou financeira e destina-se a prevenir a prática de crimes, não destina a investigar crimes. Inventaram agora essa brincadeira porque lhes é incómodo abrir um inquérito, que era o que podiam fazer e averiguar. E mantém o ex-primeiro-ministro em Tal e qual. suspenso, não é? Pois, mas isto tem que ver com o quê? Cuidado, porque nós não podemos estar aqui assim, por mais defensores que sejamos, e eu sou um defensor acérrimo de um Ministério Público autónomo e independente como pilar essencial do Estado de Direito. Mas não é isso que se está a passar. O que está a passar é uma coisa que acontece na sequência de uma lei de 2019 que alterou o Estatuto do Ministério Público e que foi interpretado pelo Sindicato dos Magistrados do Ministério Público como representando cada magistrado do Ministério Público ser inteiramente autónomo e não ter que obedecer às diretrizes e instruções do seu superior hierárquico. Quando o regime legal que está instituído, embora a redação da nova lei permitisse essa interpretação, e eu vou já à frente para dizer a culpa é efetivamente dos nós já lá vamos. A culpa é dos políticos porque podem não ter dado pelo erro, mas podiam repará-lo e não repararam. Manuel Magalhães, mas deixe-me fazer-lhe uma pergunta. Estamos numa campanha presidencial em que, quando se ouve falar de justiça, só se ouve pedir pactos. Acha natural que se possa chegar às eleições presidenciais sem que os candidatos se pronunciem sobre essas coisas gravíssimas a que vocês chamam o Estado dentro do Estado? Eu pedia a um dos candidatos, um só, porventura àqueles que tivessem mais possibilidades de ganhar, que dissessem assim: pois eu quando chegar a Belém vou chamar o Primeiro-Ministro e vou-lhe dizer assim: ó Sr. Primeiro-Ministro, já é muito tarde, mas ainda vai a tempo. Olha, sabe, adapte o Código de Processo Penal à nova lei, a de 19 do Estatuto do Ministério Público, e ponha lá no artigo 53 do Código de Processo Penal o seguinte: no processo penal, os magistrados do Ministério Público obedecem às diretivas, instruções e ordens dos seus superiores hierárquicos. E nesse dia acabou esta fantasia de que os agentes do Ministério Público são mais autónomos e mais independentes que os juízes. Os juízes são sujeitos ao controle, são sujeitos ao controle dos recursos. Os magistrados do Ministério Público neste momento não têm nenhum controle, portanto o Ministério Público é um conjunto de pessoas, não é uma estrutura, é um conjunto de pessoas sem controle. Há um outro tema. Portanto, isso é uma sugestão, uma proposta, eu acho que aquilo é uma estrutura que constitucionalmente é hierarquizada. É um modelo francês. É hierarquizada. A Constituição garante que não é, ao contrário do que acontece noutros países, há uma independência maior, pelo menos teórica, da estrutura superior, na forma como é nomeado. Portanto, enfim, aquele ato em Espanha sai-se do Ministério diretamente para o Procurador-Geral. Nos Estados Unidos é-se membro do Governo. Portanto, o nosso sistema é diferente, na minha perspectiva, para melhor. Mas tem que ser hierarquizado. Isto não é governado pelo sindicato. Não é governado, não pode ser governado pelo sindicato. Ponto 1. Ponto 2. Há outro aspecto que é muito controverso o que eu vou dizer, mas eu não tenho uma certeza absoluta. Nós temos aquilo que se chama o princípio da legalidade. O princípio da legalidade implica que cada vez que há uma queixa anónima, venha de onde vier, eu não posso pegar nela, como nós nos jornais fazemos muitas vezes, chegam lá cartas anónimas, olhamos, isto não tem pés na cabeça. E vai para o caixote de lixo. O Ministério Público, pelo princípio da legalidade, não pode fazer isso. É obrigado a olhar para aquilo. Não é bem assim. Quer dizer, não é bem assim. Não é bem assim. Peço-me imensa desculpa. Há uma análise prévia sempre. Há uma análise prévia sempre. Aquilo tem minimamente pernas para andar, senão vai para o lixo. Se disser o professor Marcelo Rebelo de Sousa tentou matar o Papa na semana passada, como é óbvio... Isso é ridículo. Não é, mas é ridículo. Isso é um levado ao extremo. Não é levado ao extremo. Descer a escada do ridículo e vamos ter aquilo que não tem ponta para imensa desculpa. Mas eu percebo a sua ideia. O que isto demonstra é que, ao contrário do que se invoca para dizer, coitado do Ministério Público, tem que investigar tudo, porque chega lá qualquer coisa e tem que fazer 30 mil diligências. Não é verdade, há esta averiguação
preliminar que lhe permite imediatamente dizer isto não tem pernas nenhumas para andar. E o problema não é esse. O problema é que o Ministério Público se viciou nas escutas telefónicas e na autoincriminação dos arguidos. E não há nenhum balanço, peço desculpa, não há nenhum balanço feito de qual é o saldo final das investigações criminais dirigidas pelo Ministério Público nos últimos 20 anos. Agora deixe-me fazer uma pergunta. As escutas, por exemplo, no caso de José Sócrates, foram ou não foram importantes? Foram muito prolongadas. Espera. Muitos anos. As escutas também servem... Bernardo, a circunstância das escutas serem úteis nós estamos aqui a dinamitar totalmente. Não significa, que se vão abençoar todos os abusos que sejam feitos. Não, claro que não. Se vai abolir as escutas como forma de intervenção processual, mas sim disciplinar para que estas coisas dos 4 anos, dos 3, dos 5, não voltem efetivamente a acontecer. Mas sobre o caso Sócrates, deixe-me perguntar-lhe uma coisa. Agora há a suspeita, dizem que do Ministério Público, que José Sócrates pode-se estar a preparar para fugir do país, porque anda entre o Brasil e Abu Dhabi. Perante esta suspeita, o que é suposto fazer-se? Dar tempo para que eventualmente ele fuja ou avançar para outro tipo de medidas de coação para que essa fuga não possa acontecer? Temos que fazer juízo, nessas coisas tem que ser feito juízo de probabilidade. Nós vimos Rendeiros fugir do país, numa altura em que já não era suposto. Mas eu não acredito que a interpretação que eu faço dos factos que foram publicitados, haverá eventualmente todos. Eu estou a fazer uma interpretação dos factos que são publicitados. O que o engenheiro Sócrates fez, ele já fez em várias ocasiões. Quer dizer, eu não tenho que dar contas ao tribunal de coisa nenhuma. E depois veio confirmar que, não tendo que dar contas ao tribunal de coisa nenhuma, todavia em qualquer das saídas não tinha estado mais que 5 dias e, portanto, não tinha ultrapassado o prazo legal. Não é menos verdade que o arguido está efetivamente obrigado, e pode ser sancionado com agravamento de medidas se o não fizer, a comunicar quando sai para que se saiba onde é que possa ser encontrado. Agora, se se ausentar mais do que 5 dias, nesta matéria da fuga, vale a pena ter um bocadinho de bom senso. Aquilo que nós estamos a ver é que este processo vai durar anos. E, portanto, o que é certo, tão certo como nós estamos a fazer este programa... Mais anos? Muito mais anos? 4, 5 anos ou 6, pode perfeitamente, até que haja. O que significa... Mas isso não indigna a população? Quer dizer, claro que indigna, mas reparem, por isso é que essa jogada aparentemente de eficácia política que o engenheiro Sócrates está a fazer, não só não está a ter aparentemente nenhuma eficácia política, como eficácia judiciária não tem rigorosamente nenhuma. Agora, tem eficácia de continuar a protelar o julgamento? Lá está sempre a dizer. Bernardo, mas o que não se pode dizer... Mas é a lei que permite, mais uma vez. Cuidado. Permite com limites e logo se veria quais são os limites. Quando há um abuso desse tipo de situação, aí há uma possibilidade de intervenção segundo os princípios gerais de direito. Não é preciso haver uma regra ali escrita no Código para dizer que não se pode. Mas a juíza está a agir... Não, ainda estamos no princípio. Nesse domínio, infelizmente, ainda estamos no princípio. Quer dizer, mas já aconteceu muito... Se estamos no princípio, já aconteceu o que aconteceu... Isso continuará a acontecer, mas isso nada... Continuará a acontecer. E mal. Isso nada tem que ver, neste caso em concreto, que se possa dizer, e vale a pena que se perceba isso muito bem, que haja um qualquer risco efetivo de fuga. Para que haja um risco efetivo de fuga, é preciso haver um conjunto de indícios objetivos, já foram aqui num outro programa indicados que tipos de indícios é que pode haver, de que alguém se prepara para se pôr a milhas só para os espectadores que não ouviram. Mas o João Rendeiro saiu do país sem que ninguém desse conta. Claro. Ângela, a fuga de um arguido normalmente faz-se assim. O património, uma parte significativa dele vai para um determinado país onde não haja possibilidade de extradição, arranja-se uma forma de lá trabalhar. Onde é que está o património de José Sócrates? E depois... Como? E sabe-se onde é que está o património de José Sócrates? Se é que há esse património? Não faço a menor ideia. Não faço a menor ideia. O que não há... O não se saber não se pode dizer que tenha algum sítio que seja propício para ele fugir. Estas coisas não podem funcionar no domínio da imaginação. Tem que ser positivo. Zé Manuel Fernandes, tu achas que é urgente que a classe política tenha coragem de se sentar à mesa a repensar alguns dos códigos e algum do enquadramento legislativo que permita aquilo que parece que é uma pouca vergonha pelo que estamos a ouvir aqui hoje?
Parece. Parece. Vossas Excelências não veem todos os dias. Eu acho espantoso. Peço imensa desculpa, não quero tirar a palavra. Eu acho espantoso a vossa tranquilidade e até sentido de humor perante coisas de uma enormíssima Tem que ter algum gravidade. sentido de humor quando o De uma caos está enormíssima instalado. Pode deixar o gravidade. José Manuel De responder. uma enormíssima, é uma enormíssima gravidade aquilo que foi feito ao juiz Ivo Rosa. Os senhores não acham que foi? Foi. Mas diga uma coisa. mas e até hoje? E mais? o Orlando Figueira também acham uma enormíssima gravidade? Não, mas e então? Ok, é só para E saber. então? Não, O Rangel. não vale a pena, não vale a Não tem pena. nada a Isso ver é um uma coisa argumento, com outra, não tem nada a ver uma coisa com outra. Eu Sabe exatamente... pergunto, sujeitar um juiz de que não se gosta, sujeitar um juiz de que não se gosta, que o Ministério Público estava habituado... Mas está a fazer um processo de intenções. Deixe-me só, não é processo de intenções nenhum, são factos. E os factos são estes. Enquanto houve um único juiz de instrução criminal no Tribunal Central de Instrução Criminal, um princípio fundamental da justiça, que é o juiz natural, foi liquidado porque o Ministério Público, desde que atribuísse a investigação de determinados factos ao TCIAP, o juiz de instrução criminal era aquele. E como o doutor Magalhães e Silva disse, e eu confirmo, tudo o que o Ministério Público propunha e requeria era imediatamente assinado por um juiz que tinha juiz de instrução. Termino já. Um juiz um juiz de instrução que tinha a concepção de si de ser um polícia e um investigador. E o juiz de instrução criminal, de acordo com a lei e com a Constituição, é o juiz das liberdades e garantias que compete assegurar que as investigações decorrem dentro dos princípios legais. Fora isso, nós estamos no domínio da Inquisição. Vamos lá ver, nós vivemos numa democracia, a democracia, os cidadãos têm que se reconhecer no sistema e nos seus dirigentes. E nós, entre essa situação em que houve nós estamos sempre a discutir o que é que fizeram pessoas concretamente, e entre o balanço do trabalho do juiz Carlos Alexandre, que, bem ou mal, levou a bom porto um conjunto de investigações importantes, e o trabalho que antes não aconteceu, com, inclusivamente, escutas que foram destruídas, que podiam ter dado, e também relacionadas com os processo face oculta. Processo face oculta. Escutas que foram destruídas noutras circunstâncias, eu prefiro, apesar de tudo, Carlos Alexandre. É evidente que, em vez de um juiz, é melhor que haja 1, 2, 3, os que forem necessários. Claro. Eu não sei porque é que havia lá só um juiz. E também sei que não ia tudo parar ao TCIAP. Agora, aquele caso tinha que ir parar ao TCIAP. E a passividade da classe política, achas que é suportável até quando? Vale a pena só fazer uma observação. Há muitos pontos aqui que são, que quando se fala em pactos, de facto não se fala do que é que nós queremos. Eu ainda há bocado referi. Fala-se muito do tema das escutas. Mas o que é que está mal nas escutas? É a lei, é o uso da lei e como é que nós... É o abuso da lei. Sim, mas é que tratar do assunto são coisas diferentes. Para investigar, é escutar... António, deixa eu acabar o eu acho que há muitas coisas... Nós falámos destes casos, todos nos recordamos que houve uma operação na Madeira, espetacular, pessoas que tiveram mais de uma semana detidas só para interrogatório, e o que é que se sabe disso mais? Nada. A única diferença que houve política é que tivemos o caso do Rui Moreira, por exemplo. E o caso mas está do Rui Moreira, do caso de Mel Fernandes do Albuquerque. Sim. Começa mal, sabe? E começa mal porquê? Porque eu não vejo nada de errado, pelo contrário, perante os custos que as coisas efetivamente têm, que se tenham utilizado aviões militares para transportar inspectores. Mas eu não estou a dizer isso. Não, mas é que vale a pena perceber o que é que significa o modo como a justiça é aplicada. O que é péssimo é que se tenha dito previamente aos jornalistas que isso ia acontecer e os jornalistas estavam no Funchal à espera do avião, bem sabendo que era o espetáculo. E é isso que desacredita Daniel Fernandes. A primeira vez que eu disse isso e que não achava normal que estivessem juntos à espera, caiu-me toda a gente em cima, porque não, foi a coincidência... Não só estavam à espera porque houve violação do segredo de justiça, porque eles não adivinhavam que havia 100 inspectores que iam para o Funchal. Essa não foi seguramente responsáveis os advogados ou os arguídos. Não foi. Nós também nunca nos lembramos da Judiciária. Há aqui um outro ator que é a Polícia Judiciária. Que é muitas vezes omitida e que é um ator fundamental que o TCIAP prescindiu em N processos para ter um inspetor tributário quando a competência era efetivamente a Polícia Judiciária e não a Autoridade Tributária. Isto é um assunto que dá grande debate. Isto é quente, isto é um assunto. Esta questão dos pactos fica mais difícil
quando há um protagonista no meio, que é André Ventura, e o Chega como principal líder da oposição. Como é óbvio, é isso que E quando há um primeiro-ministro que está à espera de uma... E quando o primeiro-ministro está está à à espera de uma... vai ser ou não arguído. De saber ou não. Pois, acho que esta história do pacto nem vale a pena falar. Até se ou algumas coisas... Pacto já tenho que chegar. Eu também acho a coisa... Por exemplo, combate à morosidade, uma coisa que tem falado muito Marcos Mendes. As manobras dilatórias obrigava a mudar o processo penal, porque as manobras dilatórias estão na lei, ou quase, enfim, há com alguns abusos, como Tirava diz o direito Manel. aos advogados. E o preço da defesa. Aquilo que permite Exatamente. abusos, Preço da defesa. Justiça para ricos e para pobres. Isto leva muito dinheiro. Portanto, quem é que paga isto? Quem é que paga estas medidas que eu acho que devem existir, obviamente? Eu pago. E eu também estou disponível para pagar. Estou disponível para pagar mais impostos. Sou daquelas pessoas que não se importam de pagar impostos, ao contrário do país inteiro. Há quem possa... Quer que eu não responda? Pois. Fala Não se tu. tivesse enfiado os milhares de milhões de euros num novo banco para permitir o negócio da Lone Star e os prémios milionários pagos aos administradores. Vê como tem uma natureza política. Vou pôr o dedo no ar. Temos que terminar. Só uma última coisa. Se a prenda de Natal do Procuradoria-Geral da República for subir Já de não grau é. para a abertura Agora já do não é. inquérito a É Luís evidente. Montenegro... É muito complicado. Agora já não é. É evidente que agora não vai ser. É muito Não complicado, sabemos. Não está sabemos. aberto o inquérito a António Costa e não foi por isso que ele teve que se ir embora. António Costa foi-se embora porque decidiu ir embora naquele momento, não é? E depois decidiu que, apesar de que tinha que ir embora, eu acho que Talvez ele nas memórias depende um conte bocadinho do que depende do que Talvez lá ele nas está. memórias conte tudo. Não, mas depende do que lá está. Depende do que lá Quem está. decidiu- Mas acho que vai ser. Ele já admitiu Quem decidiu continuar que ele se for se ia embora- arguído. Quem Já decidiu que ele se admitiu, ia mas vai ser embora muito foi o difícil. Presidente da República, quando lhe dá posse, pervertendo o sentido constitucional de uma eleição, Tens razão, dizer que quem foi tens eleito razão. foi o António Costa e não o Partido Socialista, Tens e quando ele razão. se demite não ter pedido ao Partido Socialista que digitasse outro primeiro-ministro, Tens tinha razão. tomado esse O compromisso. Manel não é dos que vão ter uma saudades do Mas- professor Marcelo. Mas do diga-lhe uma professor Marcelo, coisa. nenhuma. Meus senhores e minhas senhoras. Acho que ele teve, já não estava no PS. acho que ele teve uma Já não queria aquela intervenção maioria absoluta. descomprimida Temos que ir à primeira nos página. primeiros 6 meses e a partir daí. Temos que E ir a à história primeira- de que o parágrafo não Temos que ir à determinou primeira admissão, página eu do pergunto Expresso. qual era o primeiro-ministro que continuava em funções depois de ser tornado público que havia uma suspeita da prática de crime em relação a ele. É fácil falar depois e não tenho nenhuma simpatia nem Montenegro? pessoal nem política pelo Ministério Público. Montenegro? Aquilo é um golpe de Estado, pura e simplesmente. Não Praticado estou de acordo. ao mais alto Não, nível não pelo estou de Ministério acordo. Público. Não estou de Está bem? acordo. Muito obrigado a todos. Vamos à Fica primeira para o página. próximo Vamos à programa. primeira página do Expresso. A Ângela. capa do Expresso fala-nos de emagrecimento. As farmácias vão vender 16 medicamentos novos para emagrecer. Concorrência ao Ozempic multiplica-se a partir de 2026, baixando os preços, e há um estudo que avalia o que fazer depois de um ano de consumo. A grande foto da capa do Expresso é da revista do jornal, que no fundo remete para os presentes de Natal. Temos Fortunato da Câmara, João Rodrigues e João Paulo Martins, os 3 especialistas em gastronomia do Expresso, que aconselham iguarias para a consoada. Temos também a notícia de que ex-ministros do PST e do CDS criticam o pacote laboral de Luís Montenegro. Silva Peneda e Bagão Félix estão entre as vozes que levantam objeções à proposta do governo da AD. Quanto à violência doméstica, as más notícias não param. Há 6 mil mulheres que neste momento têm em Portugal o botão de pânico e o número cresce de ano para ano. Fica vista a primeira página do Expresso. O Expresso à Meia-Noite fica por aqui. Nós voltamos na próxima semana. Bom fim de semana, prolongado, e boa semana. Obrigado. Um bom fim de semana. Este podcast SIC Notícias é só um de muitos que pode ouvir no site da SIC Notícias ou na sua plataforma preferida. Os melhores programas de televisão, a opinião que importa e ainda entrevistas exclusivas em podcasts originais. Onde e quando quiser, leve no bolso todas as conversas. Fique a par das últimas novidades em sicnoticias.pt/podcast e nas nossas redes sociais.